Hoje, terça-feira, voltamos à coluna de exercício físico, qualidade de vida com o professor Bruno Rafael Rodrigues, personal trainer, educador físico, que tem a especialidade no emagrecimento. Mas, professor, no fim de semana... Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos conversar aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, Alex, Boa. todos os nossos ouvintes. Professor... Vamos começar, agora a gente pode começar. Sim, uma satisfação enorme tê-lo de volta ao vivo aqui durante a nossa programação. No fim de semana, chamou a atenção, professor, a perda do grande comunicador da televisão brasileira, que foi o apresentador Silvio Santos. Mas o que chamou a atenção foi, de fato, a longevidade do apresentador, né? A gente pode dizer assim, uma pessoa com 93 anos, é claro que a saúde, a idade chega para todo mundo, a saúde debilitada com um certo tempo, ela chega. Mas é possível o professor fazer a prática de atividade física, alguns exercícios que geram efeito positivo na parte física e também na parte central, no cérebro, para um envelhecimento saudável e também prolongado, como é este caso. Até porque a gente tem uma taxa de morte de pessoas aqui no nosso Amazonas de 65 a 69 anos, ou seja, é até uma idade considerada por muitos a idade jovem, tá? Um jovem com essa idade. Eu queria que o senhor contasse para a gente de que forma os idosos podem se adaptar, incluir uma rotina saudável para viver tanto tempo também como foi o Silvio Santos. Perfeito, Thaís. É importante a gente destacar de duas formas, né? O exercício físico, como a gente já vem falando, sempre que pode, aqui às terças-feiras, na nossa coluna, também pelas redes sociais, da sua importância e dos benefícios que ele tem na nossa saúde, tanto ali a curto prazo, né, de forma aguda, como a longo prazo, pois nos ajuda a manutenção, né, na manutenção não só do controle do peso, mas em diversos outros tecidos do nosso corpo, o aumento do tecido muscular que vem cada vez mais se tornando importante com o envelhecer, né? Então a gente fala sempre que assim como você deve economizar, né, dinheiro ali para acumular dinheiro para sua velhice, né, para sua aposentadoria, é sempre importante, porque nessa fase a gente sabe que sempre precisa de algum dinheirinho ali para algum imprevisto, principalmente relacionado à saúde, mas também acumular um pouquinho de dinheiro para aproveitar um pouco ali aqueles anos todos que passou trabalhando. A gente fala que também é importante acumular músculo, porque idosos precisam muito de tecido muscular para um efeito anti-inflamatório no tecido, né? Então, a gente já sempre vem falando, tocando nesse ponto, para cuidados no tecido muscular, cuidados no tecido ósseo, cuidados também com o nosso tecido muscular liso, que são os nossos órgãos, mas principalmente numa segunda etapa, que é a neuroplasticidade. O que eu quero dizer com isso? Nós, quando fazemos exercícios, nós fazemos diversas sinapses no nosso cérebro. E essas sinapses, elas contribuem para a formação de novos neurônios, por isso neuroplasticidade, e desenvolvimento de novas habilidades. Então, o exercício físico, Thaís, Alex, ele, além de cuidar do nosso corpo, para que a gente evite problemas metabólicos, né, como a diabetes, como a hipertensão, problemas ósseos como a osteoporose e outros problemas, a gente também, com o exercício físico, consegue ter maior longevidade, né, chegar ali acima dos 70, dos 80, dos 90 anos, como foi o caso do Silvio Santos, sem perder a autonomia, né? Então, ali, com muita lucidez em virtude de todos essas proteínas anti-inflamatórias, como a erisina, que previne contra o Alzheimer, por exemplo, a gente também consegue ter um controle maior para alterações como o Parkinson, e tudo isso relacionado a esse processo de neuroplasticidade, nessa neurogênese, essa formação de novos neurônios. Então, o exercício físico promove maior longevidade, ou seja, nos permite chegar a idades mais avançadas, sem que nós percamos a autonomia, sem que nós soframos também com degenerações neurológicas, Thaís.
Professor, esse fato da pessoa que é idosa, adotar o exercício físico só mais numa certa idade, só depois dos 60, 70, isso de certa forma também beneficia ele chegar nessa idade, ou ele deve desde os 40, desde os 30, desde 18 anos levar essa vida para poder ter uma melhora significativa, ou para ter os músculos firmes, ter os ossos também bem nessa fase da vida? Bom, Thaís, a gente sempre fala que o quanto antes iniciar, a gente já fala hoje que se você começar na infância e, obviamente, manter esse processo, né, manter essa rotina de exercício físico, isso vai fazer muita diferença quando você estiver ali com 60, 70, 80 anos. Quando o idoso, né, ele começa a praticar o exercício físico já nessa fase da vida, né, aqui para a gente, a partir de 60 anos, já é considerado idoso ali na Europa, na Ásia, a partir de 65, mas quando ele começa a fazer exercício somente a partir desse período, a gente fala que, obviamente, é positivo, é benéfico, só que já está mais relacionado a uma contenção de danos. Ou seja, ele não vai ter mais como fazer um acúmulo de tecido muscular, até porque nessa faixa a fisiologia já não permite com que ele tenha um acúmulo de tecido muscular, mas ele vai fazer um trabalho de prevenção de perda. Ou seja, se ele iria perder de 2 a 3 quilos de massa muscular por ano, a partir dos 60 anos, essa perda de 2 a 3 quilos vai reduzir para 500, 600 gramas, por exemplo, o que é ótimo, o que vai ajudar principalmente no processo do envelhecimento sem grandes perdas. Além disso, ele também vai conseguir gerar a formação de novos neurônios. A neurogênese continua atuando mesmo após os 60 anos, os 70 anos. Mas é claro, o quanto antes iniciar esse processo de treinamento, de fortalecimento, de acúmulo de tecido muscular, de ganho de massa muscular mesmo, vai ser interessante. Entretanto, se iniciar agora, por mais que nós não tenhamos acúmulo de massa muscular, ganho de massa muscular, nós vamos ter um processo de controle de perda. Então, ali a gente fala dessas contenções de dano. E também vamos ter melhora ali na neurogênese. Então, mesmo que você já tenha, nosso ouvinte querido, já tem 60 anos, acho que já está muito velho para essas coisas, porque eu sempre escuto isso aqui no meu centro de treinamento, que os alunos chegam acima de 60 e falam, mas eu já estou muito velho para isso. Não é verdade. Mesmo a partir de 60 anos, não, você não está velho, como você disse agora há pouco, você ainda é considerado muito jovem e ainda tem muita coisa para viver pela frente, e se começar a treinar, vai, além de não perder muito tecido muscular, vai conseguir manter tecido muscular e principalmente formar novos tecidos neurológicos, novos neurônios, para que você não perca a autonomia e principalmente não sofra com questões neurológicas degenerativas. Essa melhora, professor, para prática de atividades físicas, de algumas opções de exercícios para os idosos, é quando eles se encontram naqueles centros, se reúnem, tem o lazer, tem a hora da atividade física, da dança. Isso também faz com que eles realmente se sintam mais ativos, o envelhecimento ativo, que é importante para essas pessoas, mas o cuidado com tudo, o acompanhamento de um profissional, por exemplo, lá no Instituto Bruno Rodrigues, que o nosso ouvinte pode ir lá e também praticar atividade que esteja totalmente voltada às necessidades desses idosos, né, professor? Dos 60 a mais, podem ir lá no Instituto? Perfeito, Thaís. A gente tem uns horários, principalmente os da manhã, né, os nossos horários mais cedinhos, eles são totalmente voltados para os pacientes, os alunos e pacientes a partir de 60 anos, que é exatamente o programa 60 Mais aqui no Instituto, que você falou uma coisa que é muito importante. Aqui, como nós temos muitos alunos e pacientes nessa faixa etária, o processo de socialização aqui é muito importante, né? Se sentir, fazer parte de um grupo, né, ter esse convívio, porque às vezes muitos deles acabam não saindo mais tanto de casa, não tendo tanto essas ações sociais, né, esses encontros sociais, e aí acaba que quando eles chegam aqui conosco, com os nossos outros alunos e pacientes,
isso acaba gerando uma grande socialização. Então, além de todo o benefício físico, neurológico, o benefício social também do treinamento, não só aqui no Instituto, mas como você disse, nesses centros da família, centro de idoso, ou também em outros centros de treinamento, ele é muito importante. Então, sair do sedentarismo nessa faixa etária, além de todos os benefícios físicos, vai fazer um benefício social gigantesco para o nosso aluno, para o nosso paciente 60 mais, Thaís. Professor, sem dúvida, o nosso ouvinte que tem alguma dúvida a respeito do assunto, que ainda não identificou a atividade, que ele se sente mais feliz, a prática esportiva, que dá prazer para ele continuar, para também melhorar, para se sentir ativo, feliz, com bem-estar, qualidade de vida, pode procurar o professor Bruno Rafael Rodrigues nas redes sociais, Bruno RM Rodrigues no Instagram e também Instituto Bruno Rodrigues. Estou certa disso, professor? Perfeito, aí o @Instituto Bruno Rodrigues e o @Bruno RM Rodrigues estão sempre ativos para receber a dúvida de vocês, nossos ouvintes, para a gente trazer também temas aqui para a nossa coluna, para que sempre a gente consiga tirar as dúvidas e trazer mais informações que possam ajudar a nossa sociedade a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então hoje está pago. Na semana que vem a gente volta a bater um papo aqui, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje está pago. Hoje está pago, com certeza.